Saudações, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast de hoje. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa pergunta-chave, que é o título do programa, Ser filho de quem? E neste programa, com prazer e a honra para nós, a entrevista é com o amigo Chiquito Artidório. Chiquito, você é filho de quem? Saudações, obrigado por essa oportunidade, professor Joaquim. Eu sou filho do professor saudoso Chiquinho Artidório. Sou o quarto filho, nós somos 8 irmãos e eu sou o quarto desse saudoso professor Chiquinho Artidório. Quais são os irmãos e como se chamava a senhora, sua mãe? Chiquinho Artidório foi casado com Edith Teixeira Costa. São 8 irmãos, o mais velho Péricles, depois Tomires, depois Cliseida, aí vem o Chiquito, depois Tarcísio, Vitor, Milton, que mora aqui em Tocantins, e o caçula, o Ângelo. Então somos 8 irmãos. O nosso Francisco Artidório Filho, que é o Chiquito Artidório, que é o nome popular de você em Tocantins, Ubá e toda a região, nasceu nessa terra abençoada de Tocantins. Em que dia? Eu gostaria que você contasse um pouquinho do Chiquito homem, seu nascimento, sua infância e juventude no nosso Tocantins. Chiquito Francisco Eustáquio Artidório da Costa. Existe aí o Eustáquio para diferenciar do Francisco Artidório. O Eustáquio se deu em decorrência de uma promessa que a mamãe e o papai fizeram, porque antes do Chiquito ela tinha perdido um filho. Aí fizeram uma promessa e agradeceram então a Santo Eustáquio. Como eu sobrevivi, colocaram o Francisco Eustáquio. O Chiquito viveu aqui em Tocantins até 1964, porque em 1964 o papai já mudou para Ubá. Mas aqui eu me lembro da infância muito tranquila. Tive uma infância conhecendo vários, ainda lembro o nome deles ainda, o Renatinho, o Manelzinho, que hoje é falecido, que é do Dr. João. Esses foram os amigos que eu tive mais convivência com eles. Ao Cláudio também, do São Antônio. E o Renatinho, a gente tem uma parceria, que a gente, quando esteve aqui, nós fundamos o Santos. Lembra do Santos Futebol Clube? Foi eu e o Renatinho, que quando era rapazinho ainda, fundamos esse time. Então, ainda guardo boas lembranças daqui de Tocantins ainda. Estudei, na Capitão Antônio Pinto de Miranda. Professores eu tive a dona Nelly Loyola, a Regina Miranda. Depois estudei em Tocantins aqui até 1963. Importante dizer que o senhor Chiquinho Artidório, seu pai, de saudosa memória, foi um tocantinense ilustre. Ele trabalhou muito por essa terra, inclusive ajudando a implantar o município, ajudando a Câmara Municipal da época, em cujos vereadores não tinham remuneração, ninguém tinha remuneração por parte do Legislativo, e o seu Chiquinho, ele foi uma espécie de anjo bom que ajudou tanto o Legislativo quanto a implantação do Poder Executivo nessa terra. E, obviamente, ele semeou esse espírito de fazer o bem para a comunidade, para todos os seus filhos. E eu sou testemunha
de que você seguiu à risca essa devoção, essa missão do senhor, seu pai. Ginásio São José de Tocantins. Eu gostaria que você falasse. É engraçado, professor, já em 1963, por aí eu já procurava seguir os passos do papai. E engraçado, já ia com ele para o ginásio, já participava com ele das coisas do ginásio. Aí que eu comecei a aprender e a lidar e querer seguir os passos do papai. E com ele foi aonde que eu comecei a aprender tudo aqui. Comecei no ginásio São José de Tocantins. Depois é que eu fui para o UBA em 1964, aí lá é que eu fui também seguir os passos dele, começar a trabalhar em ginásio também. Para os mais novos que estão nos assistindo, fale sobre esse ginásio, onde que ficava. O ginásio de Tocantins. O ginásio de Tocantins, ele ficava aqui na Praça do Rosário, ao lado ali da igreja hoje. Ali depois foi para, acho que a casa ali do Dr. Antônio Marciano. Isso. O ginásio funcionava, era ali. E aí a gente ainda lembra disso, gente, quando o papai era diretor. Hoje a gente fala o respeito que as pessoas tinham com o professor Chiquinho Artidório. Onde que você podia, um jovem aluno, ficar sentado num banco do jardim na parte de cima? Ninguém fumava perto do Chico Artidório, era um respeito. Então eu ainda lembro ali do ginásio São José de Tocantins, ali na praça ali do Rosário. Para a turma mais nova, ginásio São José de Tocantins foi o embrião da nossa hoje conceituada Escola Estadual Dr. João Pinto. É uma escola de grandes valores, de um conceito regional aqui no nosso município. E tudo começou pelo ideal de alguns pioneiros, como Chiquinho Artidório, Dona Emengarda, Dona Carlota e outros. Mas o Chiquito de então, já que o foco é a sua pessoa e também do seu pai, com a mudança de Chiquinho Artidório, pai, para a cidade de Ubá, onde também foi um desbravador também na área da educação, fez com que Tocantins perdesse esses valores, sim, mas o Ubá também ganhasse. Ganhou. E eu costumo dizer, Chiquito, eu moro em Ubá há 50 anos e é uma cidade que nos acolheu, onde nós trabalhamos, ganhamos a vida e que nos acolheu também com muito carinho. Eu recebi uma homenagem certa feita, onde eu fui chamado de ubaense exemplar, cidadão tocantinense de ubaense exemplar. E o jornalista que me concedeu essa honraria, ele me chamou de ubatinense, uma mistura de ubaense, tocantinense e fluminense, que é o nosso time de coração. Mas fale sobre a vida do então garoto Chiquito Artidório em Ubá, seguindo os ideais de seu pai. Então, professor, aí eu disse 64 nós mudamos para Tocantins. O ideal do professor Chiquinho, o que ele fez? Ele mais uns 4, 5 professores em Ubá fundaram então o que a gente chamava de ginásio Dom Bosco. Esse ginásio Dom Bosco, o que ele proporcionava? Proporcionou aquelas pessoas que trabalhavam durante o dia e não tinham como estudar. Esse ginásio ofereceu a oportunidade para essas pessoas estudarem. Então eles fundaram esse ginásio Dom Bosco. Foi o professor Chiquinho Artidório, Silvio Ramos, professor Batista, professor Toninho Preguiça.
fundaram esse ginásio. E esse ginásio tinha uma vantagem o seguinte, que os alunos não pagavam nada. Se os alunos não pagavam nada, não tinha receita. Se não tinha receita, como se sobrevivia? Os professores não recebiam nada. Eu comecei a trabalhar como secretário, não recebia nada. Aí que eu comecei a minha voluntariedade. Comecei a servir as pessoas sem ter remuneração. E esse ginásio foi, e várias pessoas hoje, tem juízes, promotores, tudo, que estudaram nesse ginásio, tiveram essa oportunidade de ir lá. Daí, de ginásio Dom Bosco, comecei a trabalhar no Colégio Raul Soares, depois comecei a trabalhar na Escola Técnica de Comércio, trabalhei no ensino em escola por mais de 40 anos. Trabalhei nesses colégios todos por mais de 40 anos. Tive a oportunidade também de trabalhar cartório de protesto por 40 anos. E a vida social, sempre preocupando com o social, eu me engajei no movimento de cursilho, MCC, Movimento de Cristandade de Cursilho. Aí nesse movimento eu aprendi que a vida nossa só tem valor quando você está para servir. Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí eu comecei a me engajar nos movimentos de igreja. Comecei a fazer um trabalho maravilhoso na cadeia, com os presos, recuperar os presos. Foi um período aí de uns 10 anos eu trabalhando aí. Comecei a trabalhar nos movimentos de igreja, movimento de encontro de casais. Trouxe com mais 4 casais, EAC, MAC, EJC, que são movimentos para lidar com os jovens. Nós trouxemos isso, ficamos com mais de 30 anos. O EJC hoje já tem quase 40 anos, tem o bar. Então, esse na parte religiosa, isso aí, Jaquim. Fui diretor do Tabajara, na parte social, por muito tempo. Atleta, jogador do Bandeirante, diretor do Bandeirante. Ainda sou, faço parte da diretoria do Hospital Santa Isabel e tenho o maior orgulho, isso é uma dádiva de Deus, que eu consegui. Se nós temos hoje uma UTI neonatal no Hospital Santa Isabel, em Ubá, eu, graças a Deus, tive uma participação muito importante nisso. Eu pertencia ao Lions Clube de Ubá. Fiz um projeto, mandei um projeto para os Estados Unidos, pouca gente sabe disso. Aí fiz esse projeto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou um dinheiro do Lions para o Ubá, para o Hospital Santa Isabel, para que a gente construísse a UTI neonatal. Em seguida fiz um projeto do Ministério da Saúde, foi aprovado também. Depois rifa, e graças a Deus, com recursos também do Hospital Santa Isabel, nós conseguimos em 1960 inaugurar a UTI neonatal de Ubá, que hoje, se não fosse essa UTI, a quantidade de vida que se perdia, porque não tinha UTI em Ubá. Todo mundo, os parturientes, as crianças nasciam, tinham que ir para Juiz de Fora. Quantas crianças, quantas parturientes morriam nesse caminho. Conforme vocês podem observar, é um homem de conteúdo, é um homem de realizações, é um homem que faz a diferença no ambiente onde está inserido. É importante observar, Chiquito, você falou sobre a sua doação, o seu trabalho voluntário lá no colégio Ginásio Dom Bosco de Ubá, com o seu pai, o seu tio Manuel, com professor Batista, professor Batista, De Filippo Ramos, De Filippo, Toninho Preguiça e tantos outros professores, assim como aqui em Tocantins, o ginásio São José de Tocantins, ao lado ali da Igreja do Rosário, deu origem ao nosso colégio
Escola Estadual Dr. João Pinto, lá também o ginásio Dom Bosco, ele também foi a propulsão para a implantação em Ubá da Escola Estadual Raul Soares, o popular Raulzão, que é uma das maiores escolas da nossa região. E tudo isso também seguindo os ideais desse grande tocantinense chamado Chiquinho Artidório. Mas eu gostaria que a gente voltasse o nosso papo para o nosso Tocantins mineiro, onde o professor Francisco Artidório residia ali, perto do antigo cartório do Fausto, ali no final da hoje Avenida Conrado Roberto, e ali nós tivemos a meninada do seu Chiquinho, né? Brincando, sendo crianças ali, batendo pelada. Fala um pouco disso aí. A gente, quer dizer, moramos, eu nasci ali naquela rua ali, hoje, se não me engano, eu não sei se ainda é dono da casa ali, era o Batista Moroso. Sim. Eu não sei se a casa é ele que ainda mora lá ainda, mas moramos ali por muito tempo, e ali naquela rua, onde que é quase o Colinas, ali é que a gente juntava a meninada para jogar nossas peladas ali. Ali que a gente pegava e jogava as peladas, arrancava os pedaços de dedo porque era tudo descalço, e ali a gente jogava eu, o Manelzinho, o Renatinho, tinha o Queijo. O Queijo também era da turma também que eu estou lembrando aí. E o Tocantins era isso, a gente brincava muito também, Joaquim, era no jardim, porque naquela época a gente tinha os velocípedes. E os velocípedes, aquelas rampas ali do jardim ali, a gente subia e descia correndo aqui, metia o nariz pro chão lá, e era no jardim, então a gente brincava muito também. Naquela época era soltar papagaio, porque naquela época a meninada tinha que brincar desse jeito, a gente brincava, era de soltar papagaio. Ali naquela rua a gente brincava muito de queimada, fazer queimada, na antiga queimada. Foi essa vida de Tocantins, porque eu falei com vocês, hein? Praticamente, quer dizer, quantos anos fui para Tocantins, para Ubá em 64. Então, de 49 para 64, 14 anos aqui, mais ou menos. Com esse tipo de... Mas cheguei a tomar, quando tinha jubileu, trabalhei muito de engraxate de sapato, no jubileu para engraxar sapato. Ainda lembro ainda que a gente fazia as coisas que a gente... Para ganhar mais dinheiro, a gente pegava o carvão, passava carvão para fazer a tinta preta, pegava tijolo para fazer a tinta marrom e engraxava tudo no dia de jubileu para ganhar o dinheirinho ali no jubileu. Para comer o cachorro quente, aquela barraquinha pastel, o picolé lá do bar do Chiquinho da Maria Célia. Lembra do bar do Chiquinho da Maria Célia na esquina? Com certeza. Tinha essas lembranças. Amigos, histórias bonitas do Tocantins do passado que servem de exemplo para a juventude do Tocantins de hoje. É uma história de superação, de exemplo. Mas eu gostaria que você falasse também, você falou do Chiquito Artidório, que se doou para a comunidade através da prestação de vários serviços voluntários. E o Chiquito em Ubá, o jovem, quando se namorou, quando se casou, fale agora sobre a sua família. Chiquito... Esposa, filhas, netos. Chiquito casou em 1973. Quer dizer, vou fazer 52 esse ano. Casei com Joana Dark, a Dati Zanelli, tem duas filhas, uma Juliana e a outra Patrícia. Uma, graças a Deus, fonoaudióloga, a outra é fisioterapeuta, trabalha hoje em Macaé, na UTI neonatal. Tenho 4 netos. Qual delas que foi a Miss? Tem a Miss.
A Miss é a Juliana. Juliana hoje ela tem Ubá. Miss Minas Gerais, não é isso? Não, chegou a Miss Ubá. Miss Ubá. Miss Minas Gerais ela não conseguiu não, porque ela ainda estava muito nova, ela tinha 18 anos na época ainda. Sim. Aí não participou, mas não concorreu, só participou. Por causa da idade ela não pôde. Mas ela tem 2 filhos, é o Natan e a Dalila, graças a Deus a Dalila fazendo medicina hoje no Rio de Janeiro, Natan formando em assistente social, e estamos aí, a Patrícia com a Anice e a irmã Maria. Estamos 4 netos, graças a Deus, com saúde. Está bem começado, né, Chiquinho? Está bem, dá para corrigir bem. Mas... Uma das pessoas que me incentivou a lutar para a UTI neonatal de Ubá foi a Patrícia, que ela é fisioterapeuta, fez especialização em fisioterapia neonatal, que me incentivou mais a lutar pela UTI do Hospital Santa Isabel. Ô Chiquito, você no social, você fala aí do Chiquito que gosta da vida também como torcedor do futebol. Nós temos uma afinidade e quem tiver a oportunidade de visitar essa TV vai constatar que a gente fica muito à vontade. O estúdio aqui é verde, nos lembrando uma das cores do Fluminense, uma das cores do Bandeirante, né? Fala aí sobre o Chiquito atleta, o Chiquito torcedor, o Chiquito folião. Conta essa história aí. Você viu que a vida inteira eu gostei de participar. Eu nunca gostei de ser omisso. Veja isso é o seguinte, em Tocantins eu já comecei, aqui eu já disse com o Renatinho, nós fundamos aqui o Santos. Eu me lembro também que eu e o Renatinho, o seu Zizico Generoso, vinha cá em Tocantins me pegar o Renatinho para a gente ir jogar bola lá nos Pires, não sei, Beija-Flor, a gente ia para lá. E depois mudando para Ubá, eu não tive oportunidade aqui de Itararé, porque aí eu estava novo. Mas lá comecei no Bandeirante, comecei a treinar no Bandeirante, cheguei a ser titular do Bandeirante, e por circunstâncias já estava tudo certo para mim ir para o América Mineiro, para ir para lá. Quando chegou num domingo, eu machuquei o joelho, e naquela época, 1970, uma cirurgia de joelho já era complicada. Eu não pude ir para o América e encerrei minha carreira de futebol em 73. Mas joguei no Bandeirante, e depois disso passei a ser diretor do Bandeirante por muito tempo. Fui diretor do Bandeirante, me honrou muito. Na parte de esporte aí fui para o Tabajara, vários bailes de debutante lá no Tabajara. Aí participo, já estou convocado para o Carnaval. A gente sai na Banda Filarmônica em Bocadura, famosa Banda Filarmônica de Ubá. Eu faço parte. Eu gosto de participar, já aqui, não gosto de ficar omisso. Eu acho que nós temos que participar, nós não podemos ser omissos. Falando sobre o Bandeirante, que é o meu time de coração também, e é importante que em Ubá agora, no profissional, somos todos aimorés, né? Na torcida para que esse time que representa o Ubá no estado, no campeonato mineiro, estamos torcendo, mas o time de coração da gente em Ubá é o Bandeirante. E eu tive a felicidade de sugerir e de ver realizada uma coisa muito importante, de ver o estádio centenário do Bandeirante ser denominado de Narciso Paulo Michele, em homenagem ao maior atleta que o Bandeirante já teve. Né? Justa homenagem que a gente teve a oportunidade de sugerir e a diretoria acatou. Mas você falava da banda embocadura. E isso aí é o Chiquito Folião. O Chiquito no Tabajara foi mais promotor de eventos, né? Mais promotor de eventos. Fazia parte da diretoria como diretor social. Fazia eventos. Trouxe no Tabajara
logo quando estava no auge ainda, trouxe o Skank para tocar no Tabajara, o Rapa. Quando começou o Claudinho Bochecha, a gente fazia evento todo sábado. Por que nós criamos fazer evento no Tabajara todo sábado? Porque na época os jovens de Tocantins, de Ubá, saíam para ir para vários lugares fora para assistir show. E estava acontecendo muito acidente. Então o que nós fazíamos? Vamos fazer os eventos aqui no Tabajara, que os jovens ficam aqui final de semana e não viajam para outros lugares. E foi assim que nós promovemos esses eventos lá. Roberto Carlos já foi na Tabajara. Roberto Carlos já foi, tive presente lá. Isso. Tive presente. Roberto Carlos já teve, Nelson Gonçalves já teve, Altemar Dutra, tudo nós já participamos disso aí. A gente tem que participar. Essa a Filarmônica Embocadura é sensacional. Sai na segunda-feira do carnaval e a gente participa. Bar 20V, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos, contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 999002306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. Estamos de volta falando sobre o lazer. Aqui nós todos temos direito, né? Sim. Lazer sadio, lazer entre amigos, lazer para distrair a mente dos problemas da vida. Mas, Chiquito, falando em coisa séria, você mencionou, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com você na Escola Técnica de Comércio, onde eu fui convidado por dois homens já saudosos que fizeram muito para o bar também. Professor Silvio Ramos e Raimundo Gravina, ambos bancários do Banco do Brasil, que se dedicaram também à educação através da Escola Técnica de Comércio. Lá eu passei como professor e, na oportunidade, todo o serviço de secretaria, todo o serviço aí burocrático tinha as mãos de Chiquito Artidori. Foi um prazer a gente ter trabalhado junto com você e aprendendo muita coisa também. Realmente, inclusive ali, professor, nós aprendemos muito. Essas duas pessoas, que eram o professor Silvio Ramos e o Raimundo Gravino, eram pessoas exemplares. E, por engraçado, tinham religiões diferentes. O professor Silvio era católico, o Raimundo Gravino espírita. Mas os dois só colocavam coisas boas na vida. Os dois eram exemplos. Eu aprendi muito com os dois. E eles, os dois, na direção da escola, proporcionaram ao curso na escola oportunidade para muitos estudantes estudarem, passarem no vestibular sem precisar de ir para Juiz de Fora nem para ir em lugar nenhum. Eles já estudavam na escola e dali saíam aptos a entrar na faculdade. Para os mais jovens, a Escola Técnica de Comércio, ela agora é o Colégio Anglo, né? Passou depois para ser equipe e agora é o Colégio Anglo de Ubá também, continuando na qualidade e conceito, né? Essa escola na época lá, quantidade de jovens aqui de Tocantins que estudavam lá, e vários daqui que fizeram vestibular passaram para a faculdade estudando lá nessa escola. Vai de Tocantins. Tocantins e região. E região. De passagem, Tocantins, né? e região. Mas, Chiquito, a gente está... são muitos assuntos que a gente tem que priorizar, mas é importante que se diga que você também foi seguidor no ideal de um grande tocantinense de saudosa memória, que
para quem a gente tira o chapéu sempre, né? Como homem, como cidadão, como estadista, um homem que viveu para servir ao UBA, região lá Minas Gerais. Eu me refiro ao saudoso, o grande baluarte chamado Fernando Mota. E você também, eu sou testemunha que você seguiu os ideais de Fernando Mota, e ideal esse que está implantado também no nosso Tocantins através da APAI, que ele, embora doente, junto com Sival Pires, teve a oportunidade de fundar em vida. Mas fale um pouco do seu ideal, da sua paixão. Você é um homem apaixonado. Apaixonado. Fale um pouco sobre isso. Engraçado que você me fez lembrar, Joaquim, falando do Fernando da Mota. Aqui em Tocantins tinha uma festa do Tocantinense ausente. Sim. E uma vez eu fui homenageado lá no Colinas, junto com o Fernando da Mota também. Coincidência, na festa aqui lá no Colinas, eu e ele participamos da solenidade. E o Fernando da Mota foi um exemplo de vida para ser seguido. Eu fui amigo do Fernando da Mota por muitos anos, há mais de 50 anos nós somos amigos, desde a fundação da APAI. E começou por causa do meu irmão. Eu tenho um irmão, o caçula, ele é deficiente. E é afilhado, é padrinho do Ângelo, que é meu irmão. E com isso, tentando fundar a APAI, nós ficamos muito juntos. Eu e Fernando e o papai. 1972. E o Fernando, a gente era amigo de pescaria também. Era outro hobby, era ser pescador. Graças a Deus, tinha esse hobby de ser pescador. E o Fernando também participava das pescarias com a gente. Mas, como apaiano, o Fernando da Mota foi um exemplo. Quer dizer, eu acompanhei naquela APAI há mais de 50 anos. Recebi agora, esse ano, de 2024, recebi o título da Câmara de personagem, não, foi da Comenda Fernando da Mota. Em 2008 eu recebi o título de cidadão ubaense. Então eu sou tocantinense e sou ubaense. E recebi também em 2018 o título de personalidade do ano pelos serviços prestados à comunidade urbana. 2024 eu recebi o título, a Comenda Fernando da Mota, pelo serviço prestado em benefício dos deficientes. Mas isso tudo seguindo Fernando da Mota. Então o serviço que eu prestei para o deficiente, para pai, se deve-se a Fernando da Mota. Ser apaiano, participar dessa grande família chamada Associação de Proteção às Pessoas Deficientes, né? Associação de Pais e Amigos dos Deficientes. A nossa querida APAI. Você também foi presidente da entidade por quantas vezes? Fui secretário. Durante 50 anos participei do conselho e tudo. Em 2017, 18 e 19, eu fui presidente. Importante nesse período aqui é que nós conseguimos. A APAI lutava com muita dificuldade financeira, porque o número de alunos só vão aumentando, cada dia só vai aumentando. Infelizmente, só vão aumentando. Ainda mais hoje com o autismo. A autista está aumentando demais da conta. Impressionante. Eu não sei se é porque hoje os pais já estão aceitando mais o autismo, estão levando as pessoas, as crianças, para frequentarem a APAI e estudarem, então está aumentando. E a APAI precisando de dinheiro, nós conseguimos, eu e o Norte, com o ministro da Saúde, ele arrumou um convênio para a APAI que chama SER, que funciona hoje na APAI. Esse SER, ele atende não só
aos alunos da APAE. É bom frisar isso para as pessoas, às vezes não têm conhecimento. O Ser em Ubá, que funciona na APAE, ele é do SUS. Ele é do SUS e atende as regiões, as micro-regiões de Ubá. Ubá, Tocantins, Rio Branco, Guidoval, Rodeiro, todas as cidades têm o direito de ser assistido na APAE. Quais os serviços? Aparelho auditivo, você pode procurar a prefeitura daqui de Tocantins, a prefeitura de Tocantins aqui, a secretaria, encaminha para o Ubá, aí a secretaria de lá encaminha para a APAE para conseguir aparelho auditivo. Pessoas com deficiência, todos podem procurar daqui de Tocantins, procurar a secretaria que pode ser atendido pela APAE. Lá faz o serviço auditivo, intelectual e físico. Já que teve lá, colocou prótese, órtese, tudo, esse serviço tem na APAE. Esse serviço nós conseguimos mesmo dar uma renda hoje para a prefeitura, para a APAE, de R$270 mil mensais. Isso nós conseguimos. É um orgulho que eu tenho também de ter conseguido isso. É um trabalho muito bonito, é um trabalho de uma importância maior para a nossa comunidade, e eu que tive o dever e a honra de fundar uma entidade semelhante, que é o GRAPAC, lá em Ubá, Grupo de Apoio ao Paciente de Câncer de Ubá e região. E a gente passa, enquanto gestor, enquanto fundador, por problemas também. O câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, e mata mais do que 17%, 17 vezes mais do que as outras doenças. Cada vez o número de pacientes está aumentando e a receita das entidades que cuidam, GRAPAC, o Núcleo e tantas outras, a receita não acompanha a evolução da clientela. Então a gente faz um apelo para que você, cidadão, colabore com as festas da APAE, faça algo para esse serviço que é para a criançada, para a juventude de toda a comunidade regional, não é? E sobre tratamento de câncer, puxando um pouquinho para o meu lado, para o lado do GRAPAC, procure ajudar as entidades que beneficiem o paciente de câncer da região, entidade que você conheça os dirigentes, porque infelizmente o câncer é um garoto propaganda muito grande, inclusive no viés político. Então ajude as entidades que têm na sua direção, a entidade que você conhece, a entidade que tem credibilidade. Não vá na conversa daquela pessoa que chega com a receita pedindo isso, um aparelho, ou fazendo um pix assim. Isso aí, infelizmente, é malandragem. Procure direto a entidade. Procure direto a entidade. É uma observação que a gente faz quanto à APAE, eu faço sobre o GRAPAC, nós fazemos sobre a grande entidade tocantinense, o Asilo Lar Feliz. Ajude essas entidades, mas direto na fonte. Entidades idôneas, honestas, que vivem para o serviço social e fazem isso com honestidade, com credibilidade. Chiquito, além dos movimentos sociais, da educação, você também é um homem de igreja, né? No domingo, eu faço parte da Irmandade do Santíssimo em Ubá, né? Tenho o privilégio de ser irmão do Santíssimo, e o convite para essa entrevista surgiu quando você estava na cozinha do Cursilho lá, já preparando um pastel para a missa à noite que é celebrada
né, sobre o jubileu, com a participação do nosso bispo. Então, você também é um homem de igreja. Você serve a Deus através da nossa comunidade religiosa. Fala um pouco sobre isso. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Amigos, no bloco anterior, a gente estava falando sobre entidades filantrópicas, sérias e de grande valia para a comunidade. Falávamos sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a nossa querida APAI, por quem também o nosso Chiquito é muito apaixonado, e é bom que se diga que a APAI de Ubá, ela está indo para 53 anos, a APAI de Tocantins para mais de 20 anos, e a gente gostaria que vocês fizessem uma visita. A APAI de Ubá fica pertinho ali do Colégio Sagrado, Praça São Januário. Faça uma visita lá e descubra a sua forma de ser solidário. A APAI de Tocantins fica na Praça São José. É uma entidade fantástica que você precisa conhecer e também valorizar e ajudar. Procure aqui em Tocantins também o nosso Asilo Lar Feliz. É uma entidade também de destaque na região, Chiquito. Sim. O nosso asilo, ele, em anos anteriores aí, chegou a ser o 6º melhor de Minas Gerais. É muito conceito, é muita credibilidade. Então, ajude essas entidades. E sobre o GRAPAC Ubá, eu gostaria que você também visitasse e conhecesse GRAPAC, Grupo de Apoio ao Paciente de Câncer, Ubá e região. Fica lá na Rua Vicente Leite, 87, um pouco acima ali do Hospital São Vicente, rumo ao Eldorado. O GRAPAC você pode procurar a gente através das redes sociais e descobrir uma forma de nos ajudar a ajudar. E eu faço um apelo para você que assiste a gente. Não deixe o problema pendurar, como dizem os antigos. Ao menor sinal de anormalidade no seu corpo, um caroço, uma mancha, um nódulo, procure ajuda médica. Não fique dando o seu jeitinho, não. Vai ao médico e procure ajuda. Faça o seu exame periódico, porque Deus nos ama imensamente. Tem muita gente que ama a gente, mas a gente é que tem que se amar primeiro. E quem ama, se cuida. Então, ajude as entidades. Voltando ao nosso papo, Chiquinho. Entendeu, Joaquim? Isso aí que você está dizendo é muito importante. Eu conheci aqui na APAI de Tocantins o Simval. Simval Pires foi, acho que, um dos fundadores da APAI aqui. Grande personalidade. Está me falhando a memória aqui, a diretora, que eu tinha muito contato com ela quando eu era presidente da APAI. E a APAI, eu tenho certeza que a APAI passa por dificuldade. A APAI de Tocantins, toda a APAI passa por dificuldade. Agora, como que a gente pode ajudar também? Não só financeiramente,
Tem as pessoas que estão em casa, às vezes, paradas, precisando de ocupar o tempo. Procure a PAI e fala assim: meu filho, eu quero ser voluntária, eu quero trabalhar aqui na PAI, eu quero servir, e eu tenho certeza que a PAI de Tocantins vai ter lugar para todo mundo, e essa pessoa vai ter oportunidade de estar servindo, vai se sentir útil, e quem sabe às vezes deixa até de lado uma depressão, um acomodismo. Vá para a PAI, procure uma entidade, que você vai ser bem servido, você vai ser valorizado. Procure uma PAI e procure ajudar as APAIs, ao GRAPAC, isso é o que você tem que fazer. Chiquito, você teve a oportunidade de conhecer através do Cursílio, lá em Leopoldina. Eu também tive o privilégio de conhecer o Dom Reis, o antigo saudoso bispo de Leopoldina. Certa feita, num rolho ou numa mensagem de Cursílio, o Dom Reis nos disse o seguinte: quando você quiser procurar ajudar a causa social, nunca procure sempre as pessoas ocupadas, porque os ocupados sempre irão priorizar e te ajudar, e os desocupados nunca terão tempo para fazer isso. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está em casa aí, aposentado, descansando, é um direito seu, lembre-se que fazer o bem faz muito bem. Sim. E nós que somos muito felizes por ajudar o semelhante, eu faço parte inclusive do Rotary, essa grande roda de amigos a serviço da comunidade e do mundo, que tem como preceito dar de si sem pensar em si. Serviço. E mais beneficia aquele que serve. Então sirva ao seu semelhante, porque servir é a forma mais divina e gratificante de amar. Mas, Chiquito, eu falava no bloco anterior que eu te convidei, você dentro da cozinha do Cursílio, preparando massa de pastel. O seu serviço também para com a nossa igreja. Porque quando eu fiz o Cursílio em 1973, 76, a partir dali eu comecei a engajar nos movimentos de igreja. Então eu senti na responsabilidade disso que você está dizendo, Joaquim. Eu já fazia parte do Lions também, que o Lions, como o Rotary, tem o mesmo, que é servir. Eu aprendi que a gente tem que servir, nós temos que fazer. Aí comecei a preocupar com adolescente e jovem. Entrei no movimento de igreja para trazer para o bar os movimentos de EAC, MAC e JC, que é movimento de pertença aos jovens. Depois, no Cursílio, comecei a preocupar com o Cursílio também. E até hoje, estou lá na coordenação do Cursílio, sou coordenador do Cursílio, e a gente tem para os movimentos da igreja no dia de São Januário, na festa de São Januário, a barraca do pastel é a responsabilidade do Cursílio, em qual eu sou coordenador. Vocês imaginam o seguinte: tem noite que é de 7 às 10 da noite, a gente costuma vender 1.200 pastéis. Então a gente tem que de manhã começar a fazer os pastéis, fazer a massa, e de noite vender. E essa barraca do pastel rende um dinheirinho bom para a festa de São Januário. E é responsabilidade minha, a gente está trabalhando, e eu me sinto bem. Se eu estiver trabalhando para alguma entidade, para alguma coisa, eu estou servindo, eu estou bem. Graças a Deus, o Chiquito hoje está muito bem de saúde, alegre, feliz, até se confraternizando no Pois é, professor, mas acontece, teve o seguinte, em 2009... Eu quero saber desse perrengue que você passou por ele. Em 2009, eu tive um problema na coluna e comecei a ver um problema, estava dor na coluna, fiquei internado no hospital uma semana aqui no bar, não descobri o que é, fui para Belo Horizonte e fiquei 4 meses internado no hospital, só acamado, olhando para cima, sem poder mexer nem nada. Então, naqueles exames, vários exames, eu fazia esse questionamento: Deus, se acha que eu posso ficar aqui
para mim ser útil, eu topo, estou às horas. Se achar que quer me levar, pode me levar também, que eu estou satisfeito do jeito que o senhor quiser. E ele quis me deixar isso em 2010, e até hoje eu estou aí, então eu tenho que ficar, servir. Eu pedi a eles. E sempre ele está me mostrando algum caminho para me seguir. Chiquito, você falou aí com muito orgulho da sua digna esposa, das suas queridas filhas que te dão muito orgulho, dos seus netos maravilhosos, só não são mais bonitos do que os meus, é lógico, né? Mas todo avô fala isso, não é, gente? Mas eu gostaria que você falasse sobre uma outra paixão do Chiquito, que eu conheço, respeito e admiro, o palhaço Zizi. Conta a história aí do Zizi, o seu filho do coração. Isso que foi, não, tem uma história. O Zizi, quem ali no Hospital Santa Isabel, ele está sempre por aí, ele está sempre no centro de Ubá, é uma pessoa escura, é uma pessoa maravilhosa no tratar e no servir, e que a população de Ubá e região conhece como Palhaço Zizi. Eu tenho também, Joaquim, um carinho muito especial pelo caçula, do irmão caçula, que é o Ângelo. É um deficiente e hoje eu sou o curador dele, a responsabilidade dele é minha, mora no mesmo prédio comigo, e o Ângelo é um deficiente. E quando estava na PAI, a PAI procurando fazer o trabalho de inclusão, pegar uma criança que era deficiente, colocar na sua casa, pelo menos na parte da manhã ou na parte da tarde, para ele se interagir com a família. E numa dessas foram me procurar se eu podia ficar com a criança, já de uns 10 anos mais ou menos. Peguei e falei, perfeitamente. Essa criança era esse Geraldo Zizi. Começou a ficar lá em casa com 10 anos. 10 anos ele começou a ficar na parte da manhã. Daí a pouco começou a ficar na parte da tarde. Em vez de ir embora, ficava lá de manhã, de tarde e de noite. Veio o Amarim em Santo Antônio na época e começou a fazer esse trabalho de inclusão. Pegou esse Geraldo e levou para o Amarim em Santo Antônio, onde o Geraldo começou a trabalhar no Amarim em Santo Antônio. Só que o Geraldo fazia o seguinte, ele trabalhava durante o dia e à noite ele ia lá para casa. Então ficou o Geraldo Zizi como um filho nosso. É paixão nossa, paixão dele. Então, hoje, quando eu vou fazer qualquer apresentação, em qualquer lugar, quantos filhos você tem? Eu falo, tem 5. São 4, mais um, que é o Zizi. E ele é uma pessoa maravilhosa, o Geraldo. Se te contar casos do Geraldo, é impressionante o coração que ele tem. Mas começou lá em casa com 10 anos, ficou lá até os 54 anos. Hoje ele está mais com a mãe dele, que a mãe dele já está lá e ele está ficando com a mãe dele, mas está sempre comigo. Ficou praticamente 45 anos comigo lá, vivendo lá em casa como filho. E pode ter certeza que o bairro, região, tem testemunho do carinho. Você é o ídolo dele, assim como é para muita gente, para os seus amigos, para os seus irmãos de igreja, para a família apaiana também. Tem ele ficava muito na portaria principal. Hoje ele fica na guarita, mas na portaria principal colocou-se ele lá pelo seguinte, que nenhuma pessoa que tomava conta daquele estacionamento conseguia, porque era todo mundo brigar com os camaradas, ninguém respeita o público, não respeita as pessoas. E depois que o Geraldo foi para ali, acabou o problema, porque ele todo conhece todo mundo com carinho com ele. Não pode parar o carro aí, todo mundo obedece, não tem problema. Acabou. Correto. E ele dá o show de palhaço dele, da vida inteira. O carinho que ele tem com as pessoas, todo ano ele faz cesta básica, ele dá presente. Ele não usa o 13º dele. O 13º dele é para comprar presente, para doar para as crianças pobres. Nossa, é um grande exemplo. Amigos, conforme vocês estão vendo, é uma história de alegria, de superação, de doação,
E a gente ficaria aqui com muito prazer e orgulho falando, contando mais e mais histórias. Mas vocês sabem muito bem que no rádio e na TV o tempo é limitado. Então, agradecendo muito ao Chiquito Artidório, esse nosso colega, irmão, companheiro, conterrâneo. Nós temos mais alguma coincidência de vida. Eu também tenho orgulho de ser cidadão baense, né? Cidadão honorário baense, e somos tricolor. E somos tricolor. Tricolor, né? Isso, comendador de Ari Barroso, cidadão baense exemplar. A gente não sabe devolver ao UBA o carinho que ela tem para conosco. Somos dois ubatinenses e somos dois tricolores e bandeirantinos, não é? Gente, é com alegria, com orgulho que a gente recebeu o Chiquito, e eu não poderia perder a oportunidade de... O Chiquito Artidório é um homem do social, é um homem do voluntariado e um homem, aquele que procura servir a Deus na pessoa do irmão e se doar também, seguindo o ensinamento do amor maior, Jesus Cristo. E nessa oportunidade, Chiquito, eu vou pedir que você apresente as suas considerações finais, né? Porque nós estamos orgulhosos de tê-lo recebido aqui e que no momento a gente agradecesse pela nossa vida, pela nossa luta, pelo nosso ideal e também pelos nossos sonhos, que queremos que continue enquanto Deus nos permitir estar nesse plano. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração de agradecimento. Agradecimento maior a você que está aí do outro lado, nos privilegiando com a sua audiência. Chiquito, vamos às considerações finais e depois o nosso agradecimento a Deus. Agradecer a vocês, agradecer ao Pardal, isso aí, essa oportunidade da gente bater esse papo. Eu guardo uma coisa de uma mensagem que eu vi de uma palestra do Mário Cortella. Olha o seguinte: morrer eu vou, você também vai. Não me importa a morte, o que me importa é saber que um dia eu vou ser lembrado daquilo que eu fiz. Então, o que nós temos que fazer? Vamos ter uma vida útil, não vamos ter uma vida inútil, vamos servir. Obrigado a vocês e vamos ajudar as entidades, a Paz de Tocantins, Grapac, a Paz de tudo quanto é lugar. Você servindo, você vai ser útil. Com esse agradecimento, com essa oração, essa mensagem que é mais do que uma oração, a gente agradece a Deus, agradece ao nosso sobrinho, amigo, afilhado, Pardal, esse homem que tem a comunicação no coração através deste canal de TV, sim, juntamente com o seu parceiro Jobe. Nós agradecemos a tudo e a todos pelo privilégio de estarmos aqui. Alguém outro dia, Pardal, me perguntou, eu não sabia que você também era homem de TV, entrevistador. Eu falei, nem eu, mas me fizeram o desafio e a gente está aqui, sempre com o propósito, nesse podcast, de levar boas e sadias mensagens para você. Amor acima de tudo, com Cristo no coração. Saudações fraternas. Parabéns a você, Pardal, aqui, pelo seguinte: vocês, comunicadores, são responsáveis, e você está fazendo isso, é de não deixar, né, a cultura acabar. Porque se vocês não fizerem isso, não mostrarem o passado, vai acabando e vai ficando esquecido. Parabéns para vocês. Obrigado, amigos. Até a próxima.